entrevistado desta vez é o professor Saide Jorge de Moraes. Ele tem muita história em Taboão da Serra e região. 4 mandatos como vereador, 2 biênios como presidente da Câmara Municipal, secretário de 5 pastas diferentes, escreveu até o livro O Caminhar do Educador. Confira como que foi esse excelente bate-papo. Amigos do jornal SP Repórter, mais uma vez aqui, uma grande entrevista para vocês. Meu convidado de hoje é o professor Saide Jorge, que recebe toda a equipe do jornal SP Repórter aqui em sua residência. Professor, muito obrigado por receber a nossa equipe. Quero que o senhor saiba que é uma grande satisfação poder entrevistá-lo, uma pessoa que tem uma grandiosa contribuição para, especificamente, Taboão da Serra, para a região, para todo o estado de São Paulo. Agradeço a referência. Para mim é um motivo de muita honra recepcionar vocês, que eu conheço pelo jornalismo que vocês praticam. Professor, eu que agradeço, a honra é toda nossa. E eu queria começar perguntando para o senhor algo que diz até respeito a mim. Eu sou aluno, cria da IMF, professor Oscar Ramos Arantes. E eu sei que o senhor teve a oportunidade de ser diretor desta escola, que a gente tem um grande carinho. Eu sei que ela está ligada ao período que o senhor chegou à cidade de Taboão da Serra. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse início na IMF, professor Oscar Ramos Arantes, como que tem relação com a sua chegada a Taboão da Serra? Realmente, após ter prestado concurso para ser diretor de escola, eu tinha escolhido a escola José Barreto em Cotia, e na primeira remoção que houve, nós escolhemos a escola Arraial Paulista, na Viliase, e que depois foi denominada Escola Estadual de primeiro grau, professor Oscar Ramos Arantes. E é lá que eu iniciei meu trabalho profissional, dedicando muitas horas de trabalho, reunindo aquela comunidade que para mim é uma referência no município, pela como eles me receberam, e foi uma reciprocidade de trabalho educacional em prol daquela população. É um lugar que marcou a minha passagem em Taboão da Serra. Eu sinto, assim, muitas saudades daquela população. Professor, e quando o senhor fala que o senhor foi recebido, para quem não sabe, o professor Saide é natural da cidade paulista de Peró, ali na região, se não me engano, próximo a Sorocaba, mais ou menos. Exato, sou nascido na cidade de Peró, sou um caipira da cidade de Peró, nas imediações de Sorocaba. E Peró é uma referência hoje no Brasil. E Peró que começou o Parque Industrial do Brasil. A primeira metalúrgica do Brasil é onde foram feitos os primeiros armamentos para a Guerra do Paraguai, na Fazenda Nacional de Ipanema. E hoje em Iperó também é um polo de desenvolvimento da área física e química de Aramar, onde se faz o reprocessamento de urânio e onde dá uma contribuição para a criação da marinha, do submarino, da marina de reator atômico. Então, Iperó é um tronco ferroviário da estrada de ferro sorocabana, e que eu tenho, assim, muito orgulho de pertencer a essa cidade. E acho que não só o senhor tem orgulho de ter nascido lá, a população de lá, pelo que consta, também tem muito orgulho de ter o senhor como filho natural daquela terra. Porque nas minhas pesquisas eu vi que o senhor foi agraciado por decreto com o título de embaixador de Peró. Nesse sentido, eu queria que o senhor destacasse para a gente qual foi o sentimento do senhor receber esse título e como que a população daquela cidade recebe o senhor todas as vezes que o senhor vai até lá. Voltando à cidade, hoje a geração de jovens da minha época já não estão mais presentes, mas os antigos ainda me recebem assim, com muito carinho, e eu procuro vender a minha cidade, né? Divulgando
aquele polo turístico que hoje tem, inclusive os balonistas hoje também tem uma fazenda chamada Aleixo, onde tem os balões também lá, entende? Então, a cidade que eu tenho é uma cidade ainda do tempo dos caipiras, do tempo daquelas duplas sertanejas, onde faziam as suas apresentações. Então, é uma cidade muito querida, e que eu nasci nessa cidade, e eu prezo muito a população e aquele chão. Professor, o senhor é autor de um livro, O Caminhar do Educador, que teve lançamento em Taboão da Serra e também foi lançado posteriormente na cidade de Peró. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre este livro. Quais foram os principais temas? Eu sei que são muitos, mas de forma mais resumida. Quais foram os principais temas que o senhor abordou? E parece que também teve um tema ali relacionado a um encontro que o senhor teve com o Fidel Castro. Queria que o senhor esclarecesse isso. Pois não. Acontece o seguinte, quando o diretor de escola, depois de muitos anos ali na Viliase, os meus alunos me cobravam: professor, o senhor plantou árvores aqui, nós conhecemos os filhos do senhor, então por que o senhor não escreve um livro? Isso palavras do Zé Carlos, um menino, e de uma menina, Elisier, ela, eu chamo ela de Mosquitinho, de vez em quando ela aparece no Facebook, eu esqueci o nome, casado com o Éder, um rapaz lá do Jardim, e eles me cobravam, e aí então eu resolvi fazer esse livro, né, contando a minha passagem ali na Viliase, na escola do Jardim Trianon também, e a minha vida como profissional. Durante 12 anos eu fui presidente e coordenador do Mobral, trabalho voluntário. Eu andava com meu carro à noite, visitando as escolinhas que funcionavam em sociedade amigo de bairro, em igrejas, e assim fomos desenvolvendo esse trabalho. Posteriormente, nós fomos depois, apresentamos a escola Oscar Ramos Arante nos grandes desfiles escolares, que marcou muito a população, a comunidade toda ia prestigiar. E o desfile era ali na Praça Nicola Vivilec, a BR, hoje, no centro. E ali desfilávamos com as carruagens, com as roupas que eu consegui através dos museus de São Paulo, da Imperatriz Leopoldina, Dom Pedro, isso, aquilo, e foi um grande sucesso. Então, e com isso, os vereadores de Itabuão começaram a me procurar, dentre eles o Armando Andrade, que foi na minha escola e queria que eu saísse candidato de vice-prefeito junto com ele. Eu falei, mas eu não estou afim de política, isso, aquilo. E foi envolvendo, até que, no fim, acabei saindo candidato a vereador pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, na época. E tive a minha passagem, a primeira foi de grande vitória, foi o mais votado do MDB, e os alunos me acompanhavam de casa em casa. A gente não tinha aquela prática política, né? Então, de forma assim, bem simples, consegui viabilizar minha candidatura e me tornei vereador em Taboão da Serra. E o trabalho continuava. Apresentei uma propositura na Câmara no sentido de criar o ensino municipal para atender principalmente as crianças que a mãe ia trabalhar e não tinha lugar para deixar. Então, as primeiras creches, as primeiras escolas de educação infantil, e quem instalou as primeiras escolas de educação infantil foi o professor Fenólio,
que trabalhou com Armando Andrade. A propositura minha ganhou corpo e foi criado o ensino municipal. Isso foi em que ano, mais ou menos, professor? Foi em 1977, 78, por aí. E aí instalaram as primeiras escolas infantis e depois eu continuei o meu trabalho e durante outro período surgiu a candidatura do Buscarini, né? E o Buscarini, uma vez eleito, criou as secretarias, né? A Secretaria de Educação, e eu fui convidado para ser o primeiro secretário da Educação. Então, eu me afastei da Câmara para ser secretário da Educação. Professor, e dos 4 mandatos que o senhor esteve na Câmara de Taboão da Serra, inclusive sendo presidente daquela Casa de Leis, quais foram as ações? O senhor já citou uma, a criação do ensino municipal, que é de suma importância, e Taboão hoje tem uma rede municipal educacional muito bem estruturada, e isso tem muito da sua contribuição. Mas quais são, além deste, outros projetos que vêm agora à sua mente, que o senhor tem grande satisfação de encontrar o povo de Taboão e olhar no olho deles e falar, olha, isso aqui foi o professor Saide Jorge que deixou para a cidade? Tem um projeto que cuida do meio ambiente, da arborização da cidade, que se tornou lei, entende? As proposituras eram em forma de indicação e requerimentos, e umas do meio ambiente, em que eu fiz a maior publicidade no Taboão, conclamando a população para a criação do parque ecológico no município, uma área de 500 mil metros quadrados. Eu tenho o levantamento da flora e da fauna, que fica ali na BR-116, e naquela época eu fiz um requerimento aprovado pela Câmara, e nós fomos falar com os secretários do Meio Ambiente em São Paulo, para que aquela área se tornasse um parque ambiental, um parque municipal. Mas ali, antigamente, existia também uma escola da Caixa Beneficente da Guarda Civil do Estado de São Paulo. E os militares queriam construir casas lá. E houve um conflito com o coronel, entre o vereador e o coronel, porque nós apresentamos essa propositura e que ganhou corpo na população. As empresas de Taboão da Serra, indústria, comércio, colocavam os painéis na cidade inteira. E na época nós conseguimos 12 mil assinaturas. Então, e isso ficou histórico. E seria naquela região do Parque Laguna, é isso? Depois ali do Parque Laguna. Tem uma área preservada. Perto do condomínio ali. Yolanda? Do Yolanda. É uma área grande ali. Até tem hoje um rancho ali, Arara Azul, porque a esposa do militar que morava lá tinha uma arara azul. Então, eles colocaram, né? Então, tem outras proposituras. A nossa Constituição Lei Orgânica do município, eu tenho uma emenda aprovada na Lei Orgânica do município, que da minha autoria, destinando 5% das vagas para os deficientes. Essa é de suma importância. E hoje, na cidade, as pessoas com deficiências especiais se utilizam dessas vagas. Então, tinha 3, 4 partidos, né? Tinha a Arena, MDB, depois teve o Partido dos Trabalhadores. E como o senhor conduzia essa situação, por exemplo, como presidente da Câmara? Como que era essa convivência democrática? Veja, na época, o Partido dos Trabalhadores, o líder do partido, o vereador Paulo Félix, me apoiou para ser presidente da Câmara. E o prefeito não queria que eu fosse o candidato. Ele tinha o candidato dele e outros partidos. E na época nós éramos 19 vereadores, eu tive 13 votos.
Então, rachou alguma bancada também do prefeito, né? Veio para o seu lado. E houve assim, naquela época, a gente passava a madrugada na rua e fazendo a política, né? E o prefeito também, à noite, visitando os vereadores, entende? Então, era um conflito de interesse e eu consegui viabilizar com o apoio da maioria. Isso o senhor fala da primeira vez que o senhor foi presidente. O prefeito era o Armando Andrade. Armando Andrade. Por sinal, um grande prefeito da nossa cidade, um homem que tinha uma visão fora do tempo. Ele deixou gravado na cidade obras assim de grandes estruturas para a população nos aspectos da saúde, educação, transporte, obras todas e esporte das grandes obras. E teve o apoio do presidente da Câmara, que era da oposição, entende? Inusitado, né? Então, essa é uma das passagens. Depois tivemos o Buscarini, e na época do Buscarini, na primeira vez que ele foi eleito, eu era coordenador da área de educação infantil. O trabalho da área de educação infantil, junto com uma equipe de assistentes, nós desenvolvemos um projeto que começou a chamar a atenção das populações de outras cidades. E via e mexe vinha gente de Sorocaba, de São Roque, de Itapecerica, de Cotia, de Mogi das Cruzes e de Osasco visitar as nossas escolas de educação infantil. E aquilo chamou a atenção. E até o prefeito Buscarini falou para mim, escuta, que esse pessoal está vindo aí? Eles estão visitando as escolas aí, isso, aquilo. E a gente está fazendo esse trabalho, está sendo bom. Aí o Banco Mundial chamou a atenção do Banco Mundial. E o Banco Mundial mandou 5 profissionais de diversos países fazer a visita. E nós levamos as pessoas a visitar as escolas infantis, as escolinhas mais antigas e aquelas recém-construídas. E o Banco Mundial reconheceu Taboão da Serra como uma cidade modelo no atendimento da área de educação infantil. E esse modelo ele seria implantado no Brasil. E essa conquista trouxe benefício? Trouxe. O Banco Mundial destinava 60% da verba para construir escola e a prefeitura entrava com 40%. Também, quando secretário, eu implantei o Senai no município, a área profissionalizante, implantei também uma outra matéria na Escola Rui Barbosa, que também era muito bem dirigida pelo competente diretor, professor Antônio Carlos Fenólio. Ao qual a gente já deixa aqui um grande abraço. Deixa um grande abraço para o professor Fenólio. Então, a gente tem várias proposituras na área da educação, na área da saúde, na área do transporte. Eu, como presidente da Câmara, reuni mais de 30 câmaras municipais em Taboão da Serra, na Prodesp, para tratar o quê? Da política metropolitana, rodoanel, transporte, saúde, envolvendo todas as câmaras municipais. Foi um acontecimento político importante, reunindo 39 câmaras de Grande São Paulo, lá na Prodesp. Isso foi uma iniciativa pessoal minha de procurar debater junto com as lideranças políticas, o rodoanel, saúde, enfim, da região, né? Porque você... E não tinha Conisud, né, professor? Não tinha. Fez isso até no momento que não existia. Não tinha Conisud. Era mais difícil fazer isso. Era difícil.
e interessava, né, trocar experiências entre os municípios, que também as pessoas se dirigiam muito para Osasco, para São Paulo, para outras cidades ali, e procurando. E o hospital municipal, o hospital também, a gente também trabalhou nesse sentido. E também, com o prefeito Fernando, eu era presidente da Câmara, e nós participamos também do movimento para aquela região onde está instalada a Prodesp. Eu era presidente da Câmara, então nós conseguimos, e o deputado Júlio Semeghini, se eu não me engano, que era presidente da Prodesp, e através dele foi implantada a Prodesp, hoje maior empresa de processamento de dados do estado de São Paulo. Para quem não sabe onde fica, é atrás do Shopping Taboão. Atrás do Shopping Taboão. Professor, recentemente o senhor esteve na Câmara de Taboão da Serra e eu vi que o presidente Carlinhos do Leme, os demais vereadores, o Anderson Nobre, entre outros vereadores, inclusive o Anderson faz aniversário junto com o senhor no dia 22 de julho. Um grande abraço também para o Anderson. Para ele também, meus cumprimentos. Eu vi que o senhor foi muito bem recebido, com muita honra. O senhor esteve ali ladeado do ex-vereador Irineu. Então eu queria perguntar para o senhor o seguinte, qual é a sensação de o senhor retornar à Câmara, já não sendo mais vereador, e ser tão bem tratado? O senhor vê que os vereadores querem conversar com o senhor, aprender um pouco mais também. Como que é isso para o senhor? Foi uma grande recepção, não esperava isso. A gente está afastado muitos anos, né? E retornar, e aquela recepção de todos os vereadores conversando comigo, olha, eu fiquei muito feliz da forma como fui tratado, viu? Depois fui levado também ao gabinete do presidente junto com outros vereadores, e vinha um, vinha outro, e a gente começou a contar um pouco das histórias da gente, né? E quando eu vou sempre em Taboão da Serra, assim, de vez em quando, é uma alegria encontrar cidadãos da cidade, e a gente prestou um trabalho na cidade, e a gente vê um certo reconhecimento da população. A comunidade, ela realmente ela sabe quais são os seus representantes e qual a postura deles em favor da população mais carente, etc. A gente tem muitas proposituras de interesse social na cidade que foram aprovadas pela Câmara, né? Participamos também de muitos congressos, né, fora do estado de São Paulo, e até para o Congresso Internacional. Nós já estivemos, inclusive, em Cuba, do Fidel Castro, na época, né? O senhor esteve bem próximo também lá. Estive próximo, lá junto, estava eu, Paulo Félix, estava a Arlete Silva, a Neuzinha Cipoleta, mais ou menos são uns 4 ou 5, não lembro mais assim, a memória é a coisa. Fomos muito bem recebidos em Cuba e assistimos uma conferência do Fidel Castro durante 5 horas, e depois ele passou cumprimentando a gente, e nós também fomos fotografados naquele momento. É um personagem histórico, né, do internacional, tem os altos e baixos sobre ele, né? Inclusive no seu livro, eu vi que um trecho o senhor fala mais ou menos que o senhor foi com o espírito não de olhar o sistema político daquele país, o senhor foi realmente para trazer benefícios, aprendizados para Taboão. O senhor deixou de lado a questão ideológica daquele país, sendo concordando ou não? Nós, através daquele congresso, nós conhecemos a parte da educação e a parte da saúde, entende? Que era uma grande referência, e ainda deve ser hoje em Cuba, o atendimento à criança, a educação até nível universitário e a saúde da população. Então,
Eram dois segmentos importantes que nós visitamos. Como testemunha, nós temos hoje a Arlete e o ex-vereador Paulo Félix também, que pode falar a respeito dessa visita. Mas a gente tem alguns trabalhinhos na cidade, sabe? Trabalhinhos não, trabalhões, grandes trabalhos. Professor, uma outra coisa que me chama a atenção, o senhor é um político histórico, com vários mandatos na cidade. Tenho certeza que o senhor teve a oportunidade de conviver com figuras que hoje, infelizmente, alguns jovens não sabem quem foram. Por exemplo, você passa ali, tem a Praça Nicola Vivilecchio, tem a Avenida Laurito Ortega Amaro, tem uma escola estadual que dá nome a ex-prefeita. Aridal, Oswaldo Cesário de Oliveira, Oswaldão. Que bom! Olha, o senhor pôde conviver com figuras dos primeiros prefeitos. Eu queria que o senhor falasse como foi essa convivência. Com os primeiros prefeitos. Nicola Vivilecchio, eu não estava na cidade quando ele era prefeito, mas eu tive o privilégio de conviver com ele como vereador. E o Nicola foi presidente da Câmara, então. E como ele era? O Nicola era uma pessoa amável, elegante, sabe? Tinha uma postura bonita, uma delicadeza, viu? Foi uma grande referência da cidade, Nicola Vivilecchio, viu? Eu tenho, assim, uma grande admiração por ele. Depois eu tive convivência com Dona Laurita. E na época do MDB, ela foi candidata a prefeita. E ela queria que eu fosse vice dela. Mas o Zezinho Martins, que era o presidente do partido, não admitia. Ele falou, não, eu quero ser vice, porque a dona Laurita tem uma certa idade e acho que ela não vai aguentar muito tempo, eu me torno vereador aqui. E a dona Laurita, cada vez que ia sair, as pessoas iam ali na casa dela e vários vereadores, ela falava para mim, professor, entra pelo outro portão. Eu não vou sair com esses ignorantes, ela falava, sotaque italiano. E a dona Laurita tinha um prestígio na cidade que ela ligava para a empresa, para o dono da empresa, falava, olha, hoje eu vou fazer uma visita aí. Ele parava a indústria e eu ia junto com ela. E eu aproveitava aquela a figura de personalidade e ia levar a minha mensagem como candidato a vereador. E foi em vários lugares que eu fui com ela. E foi isso que me deu uma votação estrondosa, né? E ela foi a mais votada, mas como tinha sublegendas na época, ela perdeu a eleição. A dona Laurita é uma figura marcante pela cidade. Ela costumava dar muitos frangos para as pessoas, isso, aquilo. Trabalho social, é isso? Trabalho social. Ela falou que não precisava da prefeitura. Ela apenas destinava o que a prefeitura pagava para obras sociais. Ela não queria receber nada. E ela tinha muita ligação com o então governador Adhemar de Barros da época. E depois aconteceu de vir Oswaldo Cesário de Oliveira. O Oswaldo, uma figura também marcante, morador do Jardim Salete, filho estudava na minha escola, etc. E você não sabe, rapaz, eu de vez em quando ia na prefeitura e naquela época, diretor de escola e professor era muito respeitado pelos prefeitos, sabe? Chegava lá, olha, fala para o professor entrar aqui, quero bater um papo com ele e tal, isso, aquilo. E o Oswaldo resolveu uma vez fazer uma visita para um laboratório em Santo Amaro. Eu não sei se eu lembro o nome do laboratório. E o presidente da Câmara, Armando Andrade, doutor Giovannino, Benedito Comino, secretário da prefeitura, e eu, diretor de escola. E não tinha nada, me convidou.
E nós fomos fazer essa visita no laboratório, e esse laboratório depois foi construído esse laboratório lá do lado do Jardim Santo Onofre. Então, veja bem, o Oswaldo convidar um diretor de escola para acompanhar a comitiva. Então, eu fui me aproximando. O Aridal, toda semana, religiosamente, ele passava e ia tomar um café na minha escola. E quando eu ia na prefeitura, ele tinha uma câmera lá, ele via, né? Olha, fala para o professor Said vir aqui no gabinete tomar um café. Então, e durante o período do Aridal é que aconteceu os grandes desfiles escolares, né? E havia naquela época uma rivalidade das escolas, qual seria o melhor. E qual era o melhor? Foi Oscar Ramos Arantes. E nessa época, a Câmara Municipal aprovou um requerimento, né, um instrumento jurídico lá, elogiando a escola, e me chamou na Câmara Municipal para receber esse documento para a escola do Oscar Ramos Arantes, do qual você estudou também. Então, depois do Aridal veio o Armando Andrade novamente, né? O Fernando. E com o Fernando eu também trabalhei como secretário de Esporte, Lazer e Turismo. Depois do Fernando veio Evilásio. O Evilásio também foi meu companheiro de Câmara, que também me aprovou para ser presidente da Câmara no segundo biênio lá. Com o Evilásio também eu fui convidado, fui secretário de governo e depois fui secretário de manutenção e serviços urbanos. E aí, na época, saiu um comentário: mas o que o professor vai entender de Secretaria de Serviços Urbanos? Ele não é engenheiro, não é nada. Mas eu falei, olha, eu sou professor, eu vou trabalhar com engenheiros, com técnicos e com os peões. E é uma crítica, no mínimo, claro que as pessoas têm o direito de fazer críticas a qualquer um, mas é uma crítica muito maldosa. Maldosa. Uma pessoa como o professor Said, com a vivência que ele tem, política, social, administrativa, o senhor está preparado para ocupar qualquer... A gente tem uma visão das cidades em todos os segmentos. Claro. Todo segmento, o vereador que trabalhou bastante, que ocupou secretarias, tem uma visão como um prefeito, né? E lá da usina, eu tinha como assistente o engenheiro Orlindo, e a gente tinha um trabalho social dos peões lá, porque antigamente o peão não entrava na sala do secretário. Então chamou a atenção quando eu chamava 2, 3 peão para ir tomar um café comigo. Eles limpavam o pé, falavam, mas o que será que aconteceu comigo? Falei, não, nada, você entra aqui, você vai tomar um café. E assim, de manhã, eu ia às 7 horas da manhã, eu estava lá, a hora que eles estavam entrando, cumprimentava todo mundo. E nós fizemos a melhor festa junina na usina. E eles envolvi todo mundo. E o Orlindo colocou como Arraial do Saidão. Esse arraial. Eles entraram naquelas oficinas mecânicas, limparam tudo, fizeram palco, fizeram churrasco, barraquinho, com todos os peões, e convidei todas as mulheres, as esposas deles e os filhos, para essa festa junina. Então, você faz uma integração se você tiver vontade de se dedicar à causa pública. O senhor me contou também, o senhor chegou até o Evilásio, abordou o Fernando. O senhor também me falou de uma passagem que o senhor tem com o atual prefeito, o prefeito Aprígio. Queria que o senhor falasse um pouco dessa relação que eu sei que é bem amistosa. O Aprígio, fiquei conhecendo o Aprígio através da cooperativa, no qual também eu
Na época comprei um apartamento. E na época eu fui até o ginásio de esportes para receber, né, a, aquela documentação, e fiquei conhecendo o Aprígio e o Hélio Tristão. E eu tenho uma fotografia no ginásio de esporte com o Aprígio e o Hélio Tristão entregando o documento do apartamento que eu tinha adquirido lá. Então, e o Aprígio ficou assim, o Aprígio e o Tristão, muito amigos. Inclusive, o Tristão faz parte do nosso Clube dos 20. Nós temos um clube do Taboão que deve estar com mais ou menos 58 anos. E um dos fundadores do Clube dos 20 é Oscar Ferreira. Clube dos 20, ou tinha 25, 28, que reunia todo mês, numa segunda-feira, para jantar e contar causos, entende? Então, Quem o mais Clube fazia dos parte desse 20. clube? Outras pessoas que o senhor se lembra, do meio político? Ah, Fenólio? professor Fenólio, o Luiz Lune, o Roberto de Souza, que também era vereador, grande amigo meu, Roberto de Souza, o Armando Andrade, prefeito, né? Isso, aquilo, também fazia parte do clube, o Armando, né? Então, o Clube dos 20 agora ficou nessa defasagem da pós-pandemia, né? Nós estamos esperando para retornar, né? E o Aprígio, quando foi para a edição do livro, ele e o Tristão deram uma contribuição para que eu pudesse editar. Aliás, eu estou querendo editar esse livro, porque esse livro conta um pouco da história minha na cidade e de outros lugares, mas a referência maior é sobre Taboão da Serra. E o Aprígio e o Tristão autorizaram, na época, a fazer 500 livros. E a renda do livro destinou a duas instituições, uma de Taboão da Serra, o Instituto Lar da Criança Feliz, e também no Parque Laguna, a crianças com deficiência, ali no Laguna. E na minha cidade é a PAI de Peró, que lá também eu recebi uma proposta para fazer um pouco desses livros. Mas agora eu estou querendo editar livro, então eu quero ver se a prefeitura, através da Secretaria da Cultura, tem interesse, porque é uma contribuição modesta, mas que serve para as pessoas pesquisar alguma coisa, para os educadores saber como que era o magistério. No tempo do magistério meu, o professor era um chamado professor substituto. Quem tinha cadeira era o professor efetivo. Então, o professor efetivo ganhava 9 mil reais, 9 mil cruzeiros, o substituto ganhava 4.900. Então, a mesma aula que o efetivo dava custava 9. A minha aula custava 4.900. Veja que coisa. E a gente não ganhava as férias. E assim eu fui para o sertão, né? Lá no Pontal do Paranapanema, trabalhar dando aula com lampião de querosene à noite. Por isso que a capa do meu livro tem aquela referência, porque a gente dava aula com lampião de querosene à noite para os nordestinos, os imigrantes nordestinos que se dirigiam para a região de Presidente Prudente. Então, chegavam de pau de arara lá. Então, esses nordestinos, a gente dava contribuição de alfabetização de adultos. Então, um trabalho muito forte. Professor, a gente destacou muito bem a experiência que o senhor tem em várias secretarias municipais lá em Taboão da Serra, como vereador. Então, o senhor está muito apto a responder a próxima pergunta. O Brasil vive uma polarização. Eu também não quero entrar no mérito de um e de outro. Certo, eu também não. Com a vivência que o senhor tem, como educador principalmente, e também como político, qual seria o caminho para que o Brasil, talvez no médio prazo ou no longo prazo,
deixe de lado um pouco o radicalismo político, seja de qualquer vertente, e tome um caminho da união. O que o senhor enxerga disso? Não falando de nomes, porque o senhor tem amigos que são de direita, de esquerda, de centro, o SP Repórter tem leitores de todos os espectros políticos, mas uma mensagem que o senhor enxergue de união. É muito preocupante o momento que nós estamos vivenciando no nosso país, entende? A necessidade de surgir novas lideranças políticas para ser uma referência no país. Atualmente, a gente vive um momento que é de uma preocupação com as nossas gerações, com os nossos netos, entende? Eu torço para que a população brasileira deposite seu voto naquele que elas mais confiam, que tenha uma visão mais pacífica para o nosso país. Mas eu auguro assim um sentimento de que precisa ter novas lideranças, razão pela qual o grande instrumento de transformação social, que é a educação, precisa melhorar esse setor para que a população tenha a oportunidade de, através da educação, criar uma mentalidade e um espírito político para depositar o seu voto nos candidatos, saber escolher o seu vereador, o seu deputado estadual, o seu deputado federal, o seu senador, o seu prefeito, presidente da República, etc. Então, a gente, como bom brasileiro, tem a esperança de dias melhores para o nosso país. Professor, muito se diz que o modo de se fazer política mudou, mas eu quero ir na contramão desta afirmação. O que não mudou? A essência política. O senhor que foi vereador por 4 mandatos. O que não mudou e, na sua visão, nunca mudará na forma de se fazer política, seja enquanto vereador, deputado, senador, presidente, enfim? A necessidade dos candidatos ter maior seriedade para galgar um posto público. É questão de muita responsabilidade. E a gente, no momento, nesse país, em termos de município, de estado, de país, você vê que as pessoas entram para a política como profissionais. Eles fazem da política uma profissão. A política, nós precisávamos mudar um pouquinho da legislação, que cada candidato a cargos públicos pudesse ter apenas 2 vezes o mandato de 5 anos, mais 5 anos, e depois ele não poderia mais estar naquele cargo. O senhor diz para todas as legislativas também? A pessoa, por exemplo, poderia ser vereador 2 vezes, né? O deputado 2 vezes, aí deputado estadual, se ele quisesse ser 2 vezes deputado federal, e o mandato de 5 anos sem reeleição. Agora, é preciso que as pessoas procurem saber quem é aquele candidato, gente, porque a população é enganada. Né? Então, é isso que eu digo, a educação é que cria o espírito público para pessoas e o espírito crítico, analisar. Eu posso não gostar daquela figura, mas é uma referência, o currículo, o trabalho dele de seriedade. E depois acompanhar o desempenho dos políticos, assistindo a legislação da Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, procurando saber o que é o desempenho de cada um. Então, a referência do homem público é marcante, a gente tem que considerar isso. O povo precisa participar melhor. Professor, como que o senhor, ao longo desse período que o senhor vive em Taboão da Serra, como o senhor acompanhou o crescimento econômico, principalmente da cidade? Chegaram grandes mercados, hipermercados, atacadistas.
E dentro desta pergunta, como que o senhor também projeta Taboão da Serra, do seu ponto de vista, para as próximas décadas, os próximos anos? É uma cidade de grande densidade populacional, o que preocupa muito a cidade e os administradores, né? A parte urbanística da cidade, que atinge a saúde, a educação e outros segmentos. Taboão desenvolveu muito. Eu acompanhei para e passo o desenvolvimento de Taboão da Serra, principalmente o shopping. O shopping foi feita uma pesquisa de mercado, e a pessoa que fez a pesquisa de mercado é um economista da Faculdade de São Bernardo, que é primo da minha esposa. Ele fez uma pesquisa de mercado para saber da possibilidade da construção de um shopping. E, na época, ele falou para mim, nós vamos construir o shopping em Taboão. A pesquisa, a cidade e as cidades vizinhas têm necessidade de ter um shopping. E foi construído o shopping. E o shopping, depois de 5 anos, consultou novamente para fazer uma nova pesquisa para viabilizar uma expansão do shopping. Ele fez novamente e expandiu. A cidade tem um polo de desenvolvimento. Em Taboão da Serra, nós temos cidadão de todos os estados do Brasil e de todas as profissões. Se você quiser precisar de um tipo de funcionário, fale qual é a profissão, tem em Taboão da Serra. É coisa incrível, do pedreiro, do servente pedreiro, do mecânico, do encanador, do eletricista, do técnico em informática, do médico, do enfermeiro, do professor, enfim, é uma gama de profissionais. E a cidade, que era dormitório, passou a ser uma grande cidade e começou depois a desenvolver a parte social, cultural, etc. Hoje nós precisamos ter um instituto histórico e geográfico da cidade para a gente poder agregar todos os segmentos culturais. Né? Nós temos, olha, do Nordeste, de Minas, tem até o Morro do Mineiro em Taboão, né? Então, eu vejo uma cidade que hoje precisa parar um pouco para fazer uma pesquisa do que mais a população necessita, né? Nós precisamos ter áreas de lazer, nós temos que ter teatros, cultura para a população, e a parte da saúde, né? Hoje, menos de 2 quilômetros, você tem uma entidade de saúde, uma instituição. Então, o território é pequeno. O território, veja bem, a densidade populacional do Taboão, 20 quilômetros quadrados, são 14.500 habitantes por quilômetro quadrado, gente. Formigueiro da América Latina. O maior formigueiro da América Latina. Hoje, quando você vai de carro lá, é difícil estacionar o carro. Verdade. Professor, a gente já está chegando na nossa reta final da entrevista. A entrevista é um pouco mais extensa porque eu estou entrevistando alguém que, no meu ponto de vista, é uma das figuras políticas, educacionais de Taboão da Serra que tem mais história em Taboão da Serra e região. Professor, uma curiosidade que eu acho que as pessoas têm, como que é a rotina hoje do professor Said Jorge? Qual é a rotina? Hoje eu tenho uma rotina na comunidade em que eu vivo, né? Nós temos grupo de pessoas com quem nós nos encontramos, nós temos a prática de esporte, lazer aqui, e pela manhã eu já abro o meu jornal, quero ver as primeiras notícias. Depois eu desço e vou fazer uma minha prática esportiva, fazer caminhada, a minha hidroginástica ou indo à minha academia. E
a gente também se reúne de vez em quando, tem um local comunitário em que agrega toda a população desse ambiente e, de vez em quando, eu gosto de olhar para o município de Taboão da Serra da sacada do meu quarto. Então Qual é a sensação que o senhor tem quando o senhor vê Taboão da sacada do seu quarto? Nossa, eu vejo Taboão no entardecer e à noite eu de vez em quando recebo também algumas fotos do meu afilhado, o Edu, Um abraço para Eduardo Toledo, o Eduardo portal O Toledo, Taboanense. do Portal Taboanense, que Grande manda amigo, né? umas fotos noturnas do entardecer O do único defeito Taboão. dele é ser santista, mas de resto ele é um bom Ele é cara. santista, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Nem todo mundo é perfeito. Então, é mais ou menos a minha rotina. E convivo aqui com a minha esposa, com meus 5 netos, com meus 3 filhos que moram aqui. Então, é uma alegria muito grande estar com a família reunida. Todo final de semana, nós estamos aqui comendo a nossa pizza ao lado dos nossos netos, dos nossos filhos, em harmonia e com uma grande felicidade ao lado da minha querida esposa Maria Helena, que é a minha companheira de mais de 58 anos. Professor, com a vivência que o senhor tem na área educacional e política, gostaria de encerrar a entrevista antes do bate-bola, pedindo para o senhor quais seriam as sugestões ou a sugestão que o senhor teria para dar para a cidade de Taboão da Serra, em benefício da cidade. Ah, com certeza, eu tenho sim uma boa sugestão, viu? Principalmente para a área da educação, principalmente para aqueles que têm deficiências visuais, cegos, e para outros que também quase nem enxergam. Eu pediria para o homem público, para o prefeito Aprígio, aquisição de óculos que digitam o livro para que as pessoas possam ler. Esses óculos, ele põe o livro, o óculos digita e a pessoa vai lendo os livros. Pode ser cego, com deficiência visual. É uma aquisição muito boa para a biblioteca do município, para dar oportunidade para o cego para poder ler. Bem, a gente preparou aqui para o professor Said Jorge, para a gente finalizar esse excelente bate-papo. Eu estou adorando. Todos vocês sabem que eu, apesar de jovem, me considero, além de jornalista, um estudioso da nossa história. E vocês que estão aí sempre ligados no site do Jornais Super Repórter são testemunhas que a gente busca abordar pautas não apenas do dia a dia, que é importante a população ter ciência, mas notícias também que dê conta aí do fator histórico da nossa cidade, da nossa região. Então, professor, eu preparei algumas perguntas aqui, rápidas, algumas palavras rápidas, para o senhor poder falar para a gente o que elas significam em sua vida. Professor, começando, política. Política está no seio da população, razão pela qual nós precisamos realmente muito da política. É através da política que se resolve muitos problemas administrativos à população. Educação. Transformação social do indivíduo é o grande instrumento. Nós na lavoura temos a enxada, o grande instrumento de transformação da população chama-se educação. É transformar o indivíduo, desenvolver o espírito crítico para que ele possa ser realmente um cidadão. MF, professor Oscar Ramos Arantes. Minha paixão profissional, Oscar Ramos Arantes, me arrepia quando eu falo, fico um pouco até nervoso, porque ali eu implantei um grande trabalho comunitário e que recebi o reconhecimento de toda aquela comunidade da Viliase. Eu me emociona falar da Viliase. Eu gosto de passar por lá e ver aquelas árvores que lá eu plantei.
Que felicidade. Eu fico feliz de ouvir esse relato do senhor. Comentei com o Eliseu até antes de vir aqui, porque a Vilhaz é o bairro onde meu avô se instalou, vindo da Iugoslávia. A minha mãe foi aluna do senhor ali também, no Oscar Ramos Arantes, então eu realmente também fico muito lisonjeado em ouvir todas essas palavras do senhor. Meu pai sabe muito bem o quanto que para mim a Vilhaz representa. Tem a família Yamamoto também. Tem famílias históricas. Tem um outro gaúcho lá embaixo. Sim, são famílias antigas. Antigas, é. Professor, continuando, a família. O que significa família para o senhor? A família é o maior bem que nós podemos ter. Ela é a raiz para agregar o ser humano, seus filhos, seus netos, e a educação familiar é importantíssima. E uma família bem construída, você tem personalidades bem desenvolvidas, seres humanos, bons cidadãos. A família realmente é a grande referência para nós, da população. Um livro. Um livro, Saramago. Um ídolo. Um ídolo. Eu gosto muito de um cantor nordestino, Fagner. Uma meta. Viver com saúde, procurando fazer o bem a todos que convivem ao seu lado. Iperó. Cidade natal que eu tenho no meu coração. Iperó realmente, eu nasci lá e voltei para lá depois de alguns anos. É uma cidade que eu saí de lá, havia apenas 900 habitantes. Hoje está com 38 mil habitantes. Cresceu, então, bastante. Desenvolveu muito. Hoje a parte industrial tem mais de 180 indústrias. Um polo industrial enorme. Um polo industrial que faz limite com Sorocaba e a cidade de Boituva. Saide Jorge de Moraes por Saide Jorge de Moraes. A palavra Saide, que o pronunciamento seria Saide, não sei se você conhece, Saide quer dizer feliz. E eu procuro fazer jus ao meu nome, porque Saide foi o nome que a minha avó me deu. Meu avô era Saide Eide. E Eide é também uma referência na cultura árabe. Talvez muitas pessoas não saibam, tem um dia que na Arábia é comemorado o dia do Eide. Você fala Feliz Dia do Eide como se fosse o Natal. Nesse dia, as pessoas se reúnem e vão almoçar na casa do árabe mais velho e trocam presente e colocam roupas novas. Então, Eide é uma data marcante da cultura árabe. Taboão da Serra. E aproveitando já essa palavra que eu dei para o senhor, eu gostaria que o senhor, olhando ali para a câmera, deixasse uma mensagem para toda a população de Taboão da Serra, que eu sei que tem um grande carinho, um grande apreço por toda a colaboração que o senhor deu para aquele município. Agora, olhando para você, taboanense, que orgulho que você deve ter da cidade. Próximo da sua casa existe uma escola, próximo existe uma instituição de saúde, uma rua pavimentada. Eu acho que, não sei se você está se divertindo, se você está aproveitando os momentos de lazer da cidade. Se não estiver aproveitando por falta de espaço, pode me comunicar que eu vou falar com os políticos da cidade para ter mais espaços para vocês socialmente frequentar. Eu tenho uma paixão pelo município porque lá convive pessoas de todas as classes sociais, de todas as profissões.
são pessoas abnegadas, trabalhadores que cumprem o seu dever e quando chega no fim de semana tem todo o direito de chegar naquele boteco, tomar sua cachaça, sua cervejinha, fazer o churrasco na laje, em todos os lugares. Você anda pelo Taboão no fim de semana, é uma alegria, as pessoas se reunindo, porque depois de um árduo trabalho semanal, nada melhor do que ir no campo de futebol, tomar a sua cervejinha e viver intensamente. Vocês estão de parabéns pela vivência, pela contribuição que vocês têm dado ao nosso município. O município hoje é uma grande referência do estado de São Paulo, graças à população ordeira, trabalhadora. E queira Deus que dê muita saúde para vocês continuar felizes trabalhando, apesar dessa pandemia, apesar desse problema difícil da falta de emprego, mas tenha esperança, nós vamos superar e todos vão garantir os seus empregos para que você possa viver e construir a sua família com dignidade e sabedoria. Um beijo para todos vocês, amigos e amigas da cidade querida de Taboão da Serra.